Fala aí, Vila, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótima, meu amigo. E você? Tá tudo, tá tudo bem também, tá tudo certinho. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. Muito, muito obrigada por estarem aqui conosco, assistindo essa live do Second Generation. E, Vila, você sabe o que é a Rede Geração 2030? Você faz parte dela? Tá de sacanagem comigo, né? É claro que eu faço parte dessa geração 2030. E você também, meu querido. Tá querendo Eu? tirar o seu... É lógico. Todos nós pertencemos a essa rede geração 2030. Por quê? Ela é composta de jovens conectados a um ideal comum, né? Desejamos viver num mundo de paz, onde cada indivíduo, respeitando o seu ambiente, seja nada mais, nada menos que plenamente feliz. Óbvio, né? Todo mundo tem uma expectativa de viver num mundo melhor, não é, Lândia? Com certeza. Mas a realidade faz com que a gente perca a esperança. A diferença prevalece a igualdade. Perdemos a fé nas pessoas, somos apáticos aos problemas comuns. Vivemos num sentimento de impotência coletiva. Afinal, o que eu posso fazer sozinha? O que você pode fazer sozinho? Mas queremos dizer o que para o mundo? Ainda não perdemos a coragem. Acreditamos não apenas na possibilidade de um futuro mais digno, mas sim uma juventude diversa, criativa, vibrante, com a força necessária para mudar a época e transformar o mundo. Olha que maravilhoso. É maravilhoso. Com certeza, os jovens têm o poder de mudar o curso da história e as possibilidades são infinitas. 2030 é esperado com expectativa pelo mundo inteiro, como um momento em que a humanidade vai evoluir a ponto de não deixar ninguém para trás. E nós acreditamos ser possível construir uma década em que as pessoas vivam com dignidade, igualdade e respeito, sem exceção. Acreditamos no futuro onde seremos menos submetidos a padrões e daremos mais valor à vida nas suas diferentes expressões. Acreditamos em uma civilização global, onde a tolerância e a coexistência sejam a regra básica da humanidade. É isso mesmo, cara. E 2030 pode e deve ser construído pelas pessoas. Por isso, criamos a Geração 2030, porque aqui reunimos jovens com a melhor de sua capacidade, melhor de suas habilidades, que assumem o compromisso de transformar a realidade e do mundo a partir, sabe do que, meu querido? Da nossa, da sua, de todas as nossas ações proativas. Então, trazemos para nós essa responsabilidade. Entendi plenamente. Agora que a gente já sabe o que é a Rede Geração 2030, nós precisamos saber quais são seus compromissos e o que eles realizam. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você sabe, ou conhece, ou já ouviu falar da Agenda 2030? Já ouvi. Mas explica mais um pouquinho. Tá bom, vou explicar então. Essa agenda trata-se de 20 objetivos divididos em 4 grandes pilares. Que pilares são esses? O primeiro é o pilar da revolução humana, que compõe a base para o desenvolvimento individual do jovem. O segundo é respeito à dignidade da vida, que reúne aspectos essenciais para consolidar a nossa organização para as futuras gerações. Terceiro, educação e cultura soca, que sintetiza as principais frentes de atuação da nossa organização na sociedade. O quarto é a transformação social, que resume nosso compromisso com o mundo todo. Nosso intuito é que os jovens da geração sejam especialistas nesses objetivos e, principalmente, coloque-os em prática em seu cotidiano, criando uma juventude de valor sem arrependimentos, que contribui não apenas para a sua própria felicidade, mas para o desenvolvimento da organização e a transformação da sociedade. Tá, mas e aí, como é que a gente realiza isso, cara? Boa pergunta. Nós realizamos isso com movimentos criativos e diferentes de tudo que já foi realizado antes. Movimentos inclusivos, onde convidamos todos para participarem e contribuírem juntos, independentemente de raça, de gênero ou de idade. Desta forma, montamos encontros e eventos onde promovemos e agimos pautados nos 20 objetivos da Agenda 2030, dentro dos 4 pilares que falamos anteriormente. Então, meu amigo, esse movimento intitulamos de Second Generation,
onde Seigan significa juramento. Ou seja, esse movimento é algo muito maior do que a gente imagina, vai muito além muito além de um único compromisso. Ele é parte da nossa missão primordial com toda a humanidade, todos, sem exceção. Show! Então, assim, se você que está assistindo quiser fazer também parte desse movimento e pertencer à Rede Geração 2030, acesse o endereço www.geração2030.org.br ou utiliza o QR Code que está aqui do lado. Se cadastre na plataforma, se inscreve e venha junto com a gente viver esse movimento. Então, meu amigo, até 2030, muitas coisas. Essa década é a década da mudança. O futuro está comigo, está contigo, está com todo mundo, aqui e agora. Então, gente, vamos aproveitar essa nossa programação, né? Fiquem aí à vontade com a nossa próxima atração da live. É isso, Lange. Muito obrigada, hein? Valeu! Beijo! Tem um assunto que está mexendo com todo mundo nesse momento, que é como viver com dignidade durante a pandemia. Nós sabemos que o Covid-19 causou grandes impactos em vários setores da economia. Muitas pessoas perderam o emprego, trabalhadores informais estão sem renda, pequenas e médias empresas estão em crise, muitas pessoas trabalhando à distância e o risco de uma grande recessão nos aguarda em virtude do coronavírus. A BSGI possui justamente um departamento que estuda essas questões sob o ponto de vista do humanismo Ikeda. É o Departamento dos Executivos, o DPEX. E por falar nisso, você sabe o significado do nome do nosso mestre? Dai significa grande e Saco significa realizador, empreendedor. Significativo, não é? Então vamos agora ouvir um pouquinho dos nossos companheiros do DPEX? Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse Second Generation, alusivo à Semana do Meio Ambiente, né, desse ano de 2020, um ano que está marcado, vai ficar marcado na história mundial como um novo tempo, uma nova realidade. Pois bem, eu gostaria de hoje compartilhar com vocês um pouco desse tema, dessa temática sobre o tempo. Eu me chamo Emerson Dantas, faço parte do departamento de profissionais empreendedores e executivos, né, aqui dentro da nossa Coordenadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, e vou estar com vocês pelos próximos minutos para que a gente possa conversar e refletir um pouquinho a respeito de duas temáticas, né? O que eu faço do meu tempo e desse tempo em prol do meu bem-estar e do bem-estar da própria coletividade. Feito? Pois bem, com isso a gente consegue, né, já atuando, né, de maneira assim bem pragmática. O que é o DPEX, para aqueles que não conhecem? O DPEX, ele é um departamento da Coordenadoria Cultural do Rio de Janeiro, que atua, né, voltado, né, com os executivos, né, principalmente, né, com o pessoal, né, que trabalha nas corporações, mas também com aquele pessoal que é empreendedor. Ou seja, você tem, né, o seu salão, você tem o seu negócio, o seu comércio, até mesmo, né, em alguns casos, alguns são até ambulantes, onde você tem essa possibilidade de atuar, né, em meio à sociedade, na sua formação, na sua ocupação. Pois bem, quais são os critérios? Ser praticante, atuante, dentro da própria Coordenadoria Cultural, né, da Coordenadoria Geral do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, você atua, né, com presso, COFO, nas reuniões, né, promove realmente, né, o chapubuco, né, transmite o budget para outras pessoas. Tem alguma formação específica? Preferencialmente as pessoas, né, que tenham um grau de formação nessas áreas, né, que eu comentei lá atrás, né, economistas, administradores, e também pessoas que tenham, né, o seu próprio negócio. Como é que eu posso participar? Você pode enviar um e-mail para a gente lá no depexrj2030@gmail.com e tirando, né, pedindo mais esclarecimento e mais dúvidas com a gente, tá? Qual é a expectativa desse encontro de hoje? Eu, particularmente, estou muito honrado e muito feliz de participar com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho. E vamos aproveitar, né, já que a divisão dos jovens vai construir uma nova normalidade. Eu, particularmente, estou muito esperançoso com isso daí. Vamos lá? Falando de tempo, né, é importante, né, para mim, pelo menos, situar o tempo que a nossa organização tem. Né? Desde lá, 1930, até mesmo anos 2030, ou seja, 100 anos à frente. Nós já estamos chegando aí com 100 anos
dessa organização, da Soka Gakkai, principalmente, né, que promove, né, o budismo e o humanismo, né, Ikeda no meio da sociedade. Olha essa trajetória. E aí eu faço uma reflexão inicial com a gente. Como é que é a minha trajetória de vida? Hoje eu tenho 12, 13, 15, 18, 25, 30, 40, 70 anos de idade. Como é que foi a minha trajetória de vida? Quando a gente compara, né, a trajetória da nossa organização, a gente consegue concluir de que é uma trajetória realmente vitoriosa. Pois bem, então o tempo ele está amarrado e atrelado nas organizações, nas pessoas, principalmente, que formam essas organizações. E é isso que a gente vai falar hoje aqui com vocês. O que eu gostaria de fazer com um tempo mais livre, né? E recentemente, né, com esse meio da pandemia global, a gente foi surpreendido com o seguinte: pare o mundo que eu quero descer. Quem não já ouviu essa frase? É muito falada pelos jovens, inclusive. Pois bem, o mundo parou. E aí? Eu estou tendo mais tempo livre ou não? Mais. Estou trabalhando mais ou não? Estou convivendo mais com pessoas que eu não convivia? Como é que está isso daí? Quando a gente faz essa pergunta, né, o que eu gostaria de fazer com mais tempo livre antes, as pessoas responderiam várias coisas. Eu não tenho tempo de malhar, não tenho tempo de estar com a minha família, com os meus filhos, queria ter tempo mais para rezar, queria ter tempo mais para me conectar. Perfeito. E agora? Você tem esse tempo. O que você está fazendo com ele? E vamos falar de alguns conceitos? Tempos de mudança. A própria Visão dos Jovens está trazendo hoje a temática de criar uma nova normalidade. Está se falando muito nisso. Mas mudanças é só nesse momento agora ou ela sempre existiu? O mundo sempre foi feito de mudanças. O universo é feito de mudança, né? Sejam mudanças impostas, que nem agora a gente, todos, né, a maioria das pessoas, né, a população mundial, tendo que ficar isolado dentro de casa, ou até mesmo aquela mudança que eu provoco, que eu procuro. Pois bem, vocês já ouviram falar do conceito de curva da mudança? Não é a temática de hoje, mas apenas para a gente poder ilustrar. A curva da mudança diz o seguinte: onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Uma meta, um objetivo, um alvo. Toda mudança a gente presume, né, que realmente é para uma coisa melhor. Então, realmente, né, um bem-estar, mesmo individual e coletivo. Só que toda mudança gera uma perda. Eu preciso investir tempo para recuperar o status que eu tinha anteriormente e ter benefícios ou resultados melhores com essa mudança. Seja uma mudança de casa, uma mudança de emprego, até mesmo mudança de relacionamento. Tá? E quando a gente vai mais para frente, a gente vê o seguinte: quanto mais fundo eu tenho no meu vale do desespero diante de uma mudança, nossa, pandemia, agora o que vai ser? Eu preciso me esforçar 2 vezes mais, aí os engenheiros que estiverem de plantão podem fazer a conta, 2 vezes mais do que o meu vale do desespero. Para quê? Para ser uma mudança benéfica. Porque senão é apenas eu sair do ponto A e fui para o ponto B. Um ponto B no mesmo patamar anterior. Só tive um estresse. E é com esse estresse, essa resposta emocional, que a doutora Elizabeth Ross, no final da década de 60, ela falou das respostas emocionais à mudança de qualquer ser humano. Principalmente no livro que ela comenta, né, das pessoas como lidavam com a perda de pacientes crônicos, né, pacientes terminais, né, de doenças crônicas terminais. Então, basicamente, o ser humano responde ativamente ou passivamente à mudança. Aqui no Brasil é conhecido como as 7 etapas da curva do luto, ok? Onde eu primeiro fico imóvel, eu nego, não é possível comigo não, tenho raiva, começo a barganhar. Se eu tivesse feito determinado tratamento, se eu não tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, perco um tempo danado às vezes, né, barganhando, entro às vezes na depressão, né, me deprimo, começo a testar novas realidades, novos mundos, novos modelos e finalmente eu aceito. E veja que é interessante, né, o tempo ele pode ser o nosso aliado ou o nosso inimigo. Depende do que eu faço com ele e esse é o mote da nossa conversa de hoje. E quando ainda fala de gerenciando, né, ou de administrando esses sentimentos, quando falta algum desses elementos, eu não tenho uma mudança completa. Ou seja, quando eu não tenho visão de onde vai chegar, eu fico confuso. Quando eu não tenho habilidade, não sei como fazer determinada coisa, eu fico ansioso. Quando eu não tenho motivação, um motivo para agir, eu resisto, né, àquela mudança, àquela nova realidade. Quando eu não tenho recursos, tempo, dinheiro, pessoas, o que seja, eu fico frustrado. E quando eu tenho tudo o restante, mas não faço um plano de ação, eu vou empurrando para a barriga, eu procrastino. E isso é ruim quando a gente fala de mudança. Por quê? Porque o ponto essencial é qual a percepção que eu tenho dessa realidade. É positiva ou é negativa? Quando eu percebo a mudança como uma ameaça, eu simplesmente reajo a ela, começo a reagir. Quando eu percebo que é positivo, eu ajo e me aproprio daquela mudança e vou em direção do novo. Pois bem, isso tudo tem a ver, se a gente voltar de novo na nossa relação matriz, né, de
tempo e de esforço, que a gente comentou lá atrás na nossa curva da mudança. Eu, quando nasci, não sabia comer de garfo e faca, não sabia andar. Com o tempo, eu fui adquirindo conhecimento, até através de outras pessoas, e com isso eu mudei minha atitude. Fiz, né? Cursei um colégio, depois uma faculdade, um mestrado, um doutorado, o que seja. Tive mais conhecimento, mudei minha atitude e meu comportamento fica diferente. Com isso, eu acompanho, né, influencio o meu comportamento ao redor. No entanto, quando a gente olha, né, na nossa realidade, a escuridão fundamental que a gente aprende aqui dentro do budismo, dentro dessa organização, às vezes não permite que a gente olhe ou enxergue isso, né, como uma coisa positiva. Aí o que acontece? Percebo como negativo, fico preso e não consigo enxergar a mudança. Pois bem, a mudança, então, ela pode ocorrer de uma maneira imposta, como foi o caso agora da gente tendo que se adaptar em casa, até mesmo quem não parava. Eu mesmo sou um caso típico disso, raramente ficava em casa, ou de maneira participativa. Então, por eu já ter esse tipo de visão, eu decidi fazer, né, dessa quarentena realmente uma mudança participativa para mim. Como que eu estou aplicando o meu tempo de maneira produtiva, criativa, benéfica para mim e para os outros? E com isso tem a ver com o raciocínio, né, de integridade, ou seja, pensar, falar e agir de uma maneira única. E no budismo a gente aprende, né, isso, né, que tem um termo muito curioso, a gente vai falar muito, né, do karma, que é o quê? Pensamentos, palavras e ações. Olha que curioso. No budismo a gente aprende a teoria do karma. Na sociedade a gente fala da integridade. Poxa, fulano pensa de uma maneira, fala de uma segunda e age de uma terceira. Não tem integridade nenhuma, é completamente descoerente. Isso causa sofrimentos e faz perder o quê? Tempo. Pois bem, quando a gente fala de tempo, o nosso tempo possui 24 horas, independentemente de ser um chefe de Estado, uma celebridade, ou até mesmo uma pessoa comum, ou até mesmo, né, um outro tipo de ser vivo que não humano, tem 24 horas. E o que eu faço com isso? Já que eu tenho, né, tantas tarefas, tantas atividades para fazer, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo, e até mesmo cuidar, né, da minha espiritualidade, religiosidade, saúde, ambiente, sociedade, o que eu faço com isso? E aí eu pergunto para você, como é que você distribui o seu tempo nessas 24 horas? Metade dele é comendo e descansando? Ou metade dele tomando banho? Nada de lazer? Ou 100% trabalho? Como é que funciona isso? Pois bem, então anotem algumas dicas, né? E algumas regras de ouro que é fundamental. Primeiro, quando eu falo gestão do tempo, algumas pessoas pensam que isso é apenas para altos executivos, né? Que cada vez estão buscando mais tempo livre para poder fazer outras coisas. No entanto, a gestão do tempo diz respeito a onde eu gasto no lugar certo com a coisa certa. Ou seja, estou fazendo a coisa certa no momento certo. E mais, relaciona também como eu dou prioridade àquilo que eu tenho que fazer no meu tempo. E benefício também outras áreas da minha vida, não apenas o meu trabalho, o meu relacionamento. Tem que ser um equilíbrio que a gente vai ver daqui a pouquinho. E existem 10 estratégias, né, que a gente pode vir aí em qualquer, hoje, dos aplicativos que existem para poder gerenciar tempo e produtividade. Primeiro é delegar tarefas, né? Um exemplo clássico, né? Você ajuda, né, a pessoa, né, que mora com você, a sua mãe, ou até mesmo sua companheira, seu companheiro, a lavar uma louça enquanto ele está fazendo uma outra tarefa. Ele delegou. Não pode fazer aquilo, você foi lá e está ajudando, né, nessa questão. É polêmico isso, né, quando a gente fala dessa maneira, porque a gente sabe que a maior parte das atividades domésticas hoje ainda são realizadas pelas mulheres, tá? Infelizmente. Então, ou seja, as tarefas elas têm que ser compartilhadas e delegadas. O que eu posso fazer num relacionamento entre as pessoas? Mais, priorizar o meu trabalho, ou seja, o que é importante e urgente. Eu comentei, já comento com algumas pessoas, né, de que é muito fácil de entender o que é necessário nesse momento. Por exemplo, se eu estiver com o meu nariz tampado e com a minha boca fechada sem respirar, o que vai ser urgente e importante para mim nesse momento? Eu ter a respiração. Se vocês fizerem esse exercício e ficarem sem falar e sem respirar, por mais que o tempo vá passando, você vai precisar o quê? Respirar. Por mais que você esteja, né, aqui lendo alguma coisa na sua frente ou alguma coisa ao redor, mas o importante e prioritário nesse momento é respirar para você dar continuidade às outras. Então, não é ler, fazer outra coisa. Simplesmente, né, respirar nesse momento, nesse exercício, é o importante que a gente viu. Fugir, né, do momento da gente poder empurrar com a barriga, né? Tentar agendar tarefas. Aí o pessoal que não consegue se organizar diz, eu não sou planejado, não consigo me organizar. Lista, começa listando as coisas que você tem que realmente, né, obrigatoriamente fazer, não aquelas no automático. Com isso a gente evita o estresse, consegue definir regras, né, marcos que tem que fazer ao longo da vida e mais. Evitar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sou um mestre quase nisso. Né? Sempre estou buscando fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. É ruim, até mesmo para a sua produtividade. Né? Você fica, né, abre várias janelas, né? Quem lida bem com o computador aí deve saber do que eu estou falando, que vai abrir, né, um monte de arquivos ali simultaneamente. Quando vê, tem um monte de janelinha aberta e nenhuma delas está concluída. Pois é, isso é ruim.
Começar cedo, né? Ou seja, não procrastinar de novo, né? Tentar regular, vou ter hora de sono de tal hora, tal hora. Eu não consigo. É óbvio, tem dias que a gente não consegue aquilo dali, mas pelo menos você se organiza. Fazer pausas ao longo do seu dia e principalmente também aprender a dizer não. Pois bem, com tudo isso, o que a gente aprende, né? Vamos pensar agora em exercitar nossa mente. Como o Nichiren Daishonin fala, seja o senhor de sua mente, né? Não permitir que ela se domine, né? A gente é formado, né, por memórias e por emoções, aquilo que a gente comentou até antes no início, né, dessa nossa conversa. Pois bem, isso vai determinar o que eu tenho gravado aqui dentro e o que eu vou repetindo para frente. Emerson, o que isso tem a ver com uma questão do tempo? Vocês vão ver mais adiante. Em um exercício prático, quem já fez aí ou participou, né, de alguma sessão, né, de coaching, neurocoaching, até mesmo, né, com acompanhamento, né, de um psicólogo, terapia, sabe, né, da roda da vida. Qual que é a minha proposta para vocês hoje? Não é utilizar a roda da vida tradicionalmente como a gente vê aí, né, com algumas das pessoas, né, que aplicam, né, o coaching. Mas tenta ver o seguinte: quanto tempo do meu dia eu invisto para a minha saúde e condição física? Quanto tempo do meu dia para relacionamentos e amigos? Quanto tempo do meu dia para romance e relação íntima? Quanto tempo do meu dia para a família? Quanto tempo do meu dia para cuidar do meu emocional? Do meu lado espiritual? Do meu intelecto, né? Ler, ver, estudar. Do meu lado profissional. Do meu lado de dinheiro financeiro. Tem gente que faz zero isso daqui do dia e depois reclama porque simplesmente, né, não consegue poupar dinheiro ou está sempre endividado. E por fim, do lazer. Ou seja, a ordem não importa. É mais importante quanto tempo do meu dia eu gasto para cada uma dessas áreas que é da roda da vida lá que se utiliza, né, para poder verificar alavancas e tal, essas coisas todas. O meu intuito hoje aqui é apenas provocar cada um de nós a pensar tempo investido ou gasto, dependendo do ponto de vista, nesses aspectos. E para isso pode usar vários métodos, o próprio GTD, o método do Pomodoro ou até mesmo o método do Kanban. Eu, particularmente, faço uma mescla de todos eles, né? Eu uso a minha lista de tarefas lá no meu GTD, junto, né, com um timer que aponta, né, quando eu tenho que entregar algumas tarefas durante o dia, e até mesmo com alguns visuais, né, que eu já sei o que eu tenho que fazer de manhã parte 1, de manhã parte 2, de tarde parte 1, de tarde parte 2, e de noite parte 1 e parte 2, que é dormir, que é descansar. Pois bem, isso é um exercício prático que a gente pode fazer nesse momento, até mesmo em casa, depois que vocês acabarem a atividade de hoje. Pois bem, fazendo então algumas reflexões, vamos lá? Em que ou com quem eu invisto meu tempo hoje? Isso é importante. Lembre do seguinte: 1% do dia equivale a quase 15 minutos. Então, a cada 15 minutos do tempo, de qualquer um de nós, equivale a 1%. O que eu faço nesses 15 minutos? Isso é muito importante para poder refletir. E aí, olha que interessante, né? Às vezes eu fico 15 minutos, né, que eu estou com os amigos. Okay? Meia hora, 1 hora, 2 horas. Estou numa festa, estou no trabalho. Mas aonde? Com o quê? 10% do meu dia. Ou seja, cerca de 144 minutos, né? Ou seja, 1 hora, 60 minutos, 60 minutos vezes 24, 1.440 minutos. O Buda Nichiren Daishonin cita uma frase, numa escritura que eu gosto, né, de que um daimoku, um Nam-myoho Renge-kyo, muda uma existência. Um daimoku, um Nam-myoho Renge-kyo, não leva nem 1 minuto. Só para a gente poder pensar, tá bom? Indo mais adiante, né, refletindo em cima da TC, uma revista, né, que eu gosto bastante, de setembro de 2011, né, a edição 517 da revista Terceira Civilização, da editora Brasil Seito, fala das questões, né, das associações que a gente cria, né, dentro do nosso cérebro. Lembra que eu comentei lá atrás tudo da percepção que a gente vai criando? Pois bem, se eu tenho uma experiência negativa com o amor, toda vez que eu me apaixonar por alguém, que eu me sentir atraído por alguém, o que eu vou fazer? Associações. Então, eu vou reviver aquelas dores. Assim é com tudo, né? Do trabalho, da escola, do dinheiro, da condução, qualquer tipo, né, de evento que eu tenha associado. Pois bem, aí dentro dessa matéria, fala, né, que os nossos neurônios, por estarem conectados, a gente forma conexões de várias datas. E dá um exemplo bem interessante. Por exemplo, uma pessoa que fica frustrada por muito tempo, lamenta o dia todo, que é conexões o quê? Negativas. Exemplo, todos os dias essa pessoa acorda e pragueja. Ai, que vida horrorosa, não tenho tempo, mais um dia, infeliz, trabalha e reclama, almoça e fala mal de alguém, volta para casa e lamenta seu dia. É como se ela fizesse uma oração de lamentação 24 horas por dia. É uma dedicação à negatividade. Lembra de lá? Ou seja, ela está usando o tempo dela, ao invés de uma coisa mais produtiva e construtiva, para negativa. Então, a vida dessa pessoa reage com precisão, que é esse estímulo diário. Puxa, Emerson, isso é verdade? Está na matéria da TC. Podem pesquisar depois. E aí, como é que rompe essa negatividade? O presidente Ikeda, né, vem falando, né? Para interromper esse processo de conexão, a gente tem que criar o quê? Novas ligações neurais.
Daí, recitar diariamente o Nam-myoho Renge-kyo cria essas conexões positivas. Então, ou seja, né, imagina o seguinte, eu de manhã faço a minha prática, de noite também faço a minha prática, eu estou interrompendo essas conexões negativas, que é normal de qualquer um dos seres humanos, ao longo do tempo de 24 horas. E mais, ele fala uma coisa bem interessante, né, de que essa mudança de uma oração negativa, de reclamar, lamentar, etc. e tal, para o Nam-myoho Renge-kyo, aliada à revolução humana, gera o quê? Circuitos cerebrais que crescem como resultado do nosso esforço. Ou seja, imagina nós, todos nós, né? Você que está desse lado mesmo, que é um associado, né? Um membro da FSGI acorda, recita o Gongo Ilemo, enche de entusiasmo, cria um estado de vida o quê? Que supera a sua realidade. Nossa, não tem dinheiro, não tenho trabalho, estou isolado, estou brigando. Ok. Mas vai com disposição, encara o mundo com uma perspectiva. Lembra da percepção lá? Positiva e negativa? Positiva, você volta do trabalho, participa de uma reunião de palestra, faz shakubuku, ensina o budismo, ora novamente e renova o seu ânimo. Então isso vai desencadeando estímulos diários dentro do seu organismo que vai pedindo mais por essas conexões positivas. Quem faz exercício físico sabe bem do que eu estou falando a respeito disso, né? Que o corpo vai pedindo mais e mais exercícios. Pois bem, fechando, né? O próprio presidente Ikeda declara que o cérebro humano contém um universo de possibilidades. Um universo dentro do cérebro. Então imagina, uns 7 bilhões e alguma coisa no mundo, 7 bilhões e pouco de universo. Ainda mais desse meio, né, dessa nova normalidade que tem que ser criada. O Dr. Norman Costa afirmou com relação aos bilhões de neurônios, né? Do cérebro humano não há nada mais magnífico que a capacidade do cérebro de converter pensamentos, esperanças, ideias e atitudes em substâncias químicas. Portanto, tudo começa com a fé. Aquilo que acreditamos é a opção mais poderosa de todas. E aí, eu quero assim falar, para fechar, é muito interessante, né? Eu estou até usando a camisa, inclusive, né, do 3 de maio, né, de 2009, quando era a divisão dos jovens, e para mim marcou bastante, né, esse encontro, né, do 3 de maio, lá de 2009. Por quê? Porque visualizava 2030. Eu fui da divisão dos estudantes, né, antiga 2001, visualizando sempre chegar em 2001. E lá na divisão dos jovens, eu atuei visando já 2030. Eu, particularmente, já tenho já visualizado o que eu vou estar levando até 2030 para a minha vida, com esse meu tempo. E você? Como é que você vai estar daqui exatamente a 10 anos? Hoje é 2020. Em 2030, o centenário da Soka Gakkai. E aí, fechando, o nosso mestre fala, né, de que o espírito da Gakkai, dessa organização, de valorizar cada indivíduo, é enriquecido por mais uma perspectiva, a convicção de que cada pessoa, independentemente da capacidade, né, do caminho que ela esteja hoje, e da condição atual, tem a capacidade de iluminar o local onde ela se encontra, irradiar essa felicidade, essa luz, ainda mais no momento que o mundo precisa de luz, né, de nova realidade, nova normalidade, ou o que seja. Quem vai dar essas luzes? Eu acredito particularmente na divisão dos jovens. Então, se vocês gostaram, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Entre em contato com a gente lá do DEPEX, procure realmente, né, o seu líder da organização, até mesmo vertical, o seu dirigente, né, a pessoa que você confia dentro da organização, para trocar uma ideia e até mesmo entender de que maneira, né, que você está interagindo com as pessoas, o seu tempo, o seu bem-estar e o bem-estar coletivo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom dia, amigos. Vocês podem estar estranhando estar aqui ao ar livre, quando todo mundo deve estar filmando de casa. Fiquem tranquilos, eu estou em segurança dentro do meu condomínio. Não é desobediência. Como muita gente, já que eu não posso ir para a rua, eu tenho me exercitado aqui, caminhando pela manhã entre os blocos. E esse é o espírito desse vídeo. A gente precisa se adaptar, pensar fora da caixa. Eu não sei se você é um empreendedor que já tem um negócio estabelecido e que pode estar sendo obrigado a ficar fechado nesse momento. Ou se você é um profissional liberal e que também teve que ficar em casa porque o local onde você trabalhava também está sendo obrigado a ficar fechado nesse momento. Ou simplesmente alguém que está em casa precisando fazer alguma coisa para gerar renda. Nossa conversa é exatamente sobre isso, sobre o que fazer. Meu nome é Carlos Alberto Cures. Sou empreendedor há mais de 20 anos. Comecei minha empresa do zero, num segmento em que eu não tinha nenhuma reputação, não era conhecido, não tinha produto, nada. E cheguei a me tornar líder desse mercado, atendendo o Brasil inteiro e até exportando para os Estados Unidos e Portugal. Só que muita coisa mudou nesses últimos 20 e poucos anos. O jeito de fazer negócio mudou. O cliente mudou. Tem mais necessidades, é mais exigente, é mais consciente.
Mas, principalmente, o jeito de falar com esse cliente mudou muito. No passado, o marketing era unilateral. Você fazia folhetos, outdoor, anunciava em revistas, rádio, televisão. Entregava sua mensagem e só. Hoje o cliente te responde. Ele vai para o Twitter, Facebook, Instagram e te critica ou te elogia. Você tem a possibilidade de interagir com ele. Isso é excelente, porque poder ouvi-lo vai fazer com que você melhore muito o seu produto ou serviço. É inegável que estamos vivendo uma crise, mas o fato é que em nenhuma crise o dinheiro some, ele só muda de mão. Supermercados, por exemplo, devem estar faturando muito mais, enquanto restaurantes realmente estão sofrendo e faturando menos. As pessoas estão comendo mais em casa. Jeff Bezos, CEO da Amazon, provavelmente vai se tornar em breve o primeiro trilionário do planeta. Porque sua empresa transforma em oportunidade o que virou dificuldade para todo mundo. Se você não pode ir até o produto, qualquer produto, ele leva o produto até você. Quando você consegue ouvir a dor do seu cliente, o problema é a solução. Você tem um negócio. Você tem uma expertise se você é um profissional liberal. E você pode adaptar isso do jeito que você quiser. Antigamente, você esperava passar um táxi. Hoje, você chama o Uber. Isso é controle. O seu negócio é seu. O que ele faz, como ele faz, é seu controle. Foque naquilo que você tem controle. A gente sabe que não adianta tentar mudar diretamente o externo. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias. Se eu tivesse, certamente eu não teria escolhido passar por essa pandemia. Mas eu posso controlar como eu vou me comportar, já que eu tenho que passar por ela. Eu não posso obrigar o meu cliente a comprar o meu produto. Essa decisão final está no controle dele. Eu preciso me concentrar sobre o que está no meu controle. Está no meu controle entregar o meu melhor produto para o melhor perfil de pessoa que precisar dele, a minha definição de cliente ideal. E se eu fizer o que está sob o meu controle com excelência, as chances são que o meu cliente acabe comprando, por que não? Da mesma forma que o dinheiro não sumiu, seu cliente também não desapareceu. E se ele não está na sua loja, no seu negócio, onde ele está? Você vai dizer em casa, claro, hashtag fica em casa. E eu vou te dizer que ele está aqui. Os celulares surgiram como telefones móveis, mas o fato é que hoje, ser um telefone é uma das menores funções do que ele realmente é. Você faz praticamente tudo pelo celular. Você lê notícias, revistas ou livros pelo celular. Você assiste filmes, seriados, programas pelo celular. Você trabalha, faz reuniões, ouve música, vê e grava vídeos, como eu estou fazendo. Tudo pelo celular. A questão é que muito mais que um telefone, seu celular hoje é uma internet móvel, que te permite estar conectado o tempo todo, 24 horas, com aquilo tudo que você quiser. E com essa pandemia, esse público que já era gigante aumentou ainda mais. Pensa em quantas pessoas você conhece que mal usavam o celular e hoje aprenderam a participar de reuniões, interagir pelo WhatsApp, navegar pelo Facebook ou Instagram. Agora, o mais importante, não custa nada você levar o seu negócio para esse mundo digital. Pelo menos enquanto você está se familiarizando e aprendendo. Assim como você tem sua página pessoal no Facebook ou Instagram, seu negócio também pode ter gratuitamente sua página comercial no Google, Facebook ou Instagram. Um espaço no qual você não vai postar receita, foto de comida, de festas da família, vídeos engraçadinhos ou de bichinhos. Um espaço para você divulgar sua empresa, seus produtos, mas principalmente para você ter a chance de conversar com o seu público e ouvir dele o que ele precisa. Lembra que eu falei que o marketing do passado era unilateral? Você publicava um anúncio e não sabia mais nada sobre ele. Você não sabia para quantas pessoas ele foi entregue, quantas pessoas de fato viram, quantas gostaram. No marketing digital, as ferramentas de mídia te dão todas essas métricas.
e ainda permitem que o seu cliente te diga do que gostou mais ou do que gostou menos. Além disso, o marketing tradicional, você basicamente podia direcionar o seu público-alvo do seu anúncio com dados que a gente chama de demográfico. Definir se você queria falar com um público mais masculino ou mais feminino, de alguma região específica, como cidade ou bairro, ou de alguma profissão ou segmento de mercado em particular. No marketing digital, você consegue ser muito mais preciso, mais específico na definição desse público. Você pode utilizar o que nós chamamos de dados comportamentais. Você não usa o celular para tudo? Pois é, tudo que você acessa pelo celular deixa um rastro. Já viu aqueles sites que te avisam quando você entra que aquele site está usando cookies? Todos eles fazem isso. São pequenas marcações do que você leu, por que páginas passou, que sites visitou, que vídeos você assistiu. E essas plataformas conseguem reunir todas essas marcações e traçar um perfil do seu comportamento e dos seus interesses. Então, imagina que eu tenho uma pet shop aqui na minha rua. No meu bairro aqui tem muitas pet shops. Mas aqui próximo do meu condomínio tem mais, pelo menos uns 4 condomínios muito grandes. Eu posso publicar os meus anúncios na página da minha pet shop, mas determinar que eles sejam visíveis só para essas regiões, essas pessoas dessa região dos condomínios. Mais ainda, entre essas pessoas, eu quero dar preferência àquelas que curtiram ultimamente vídeos de bichinhos, o que pode indicar que elas gostam de animais. E se meu pet shop for especializado, eu posso restringir ainda mais para vídeos de cachorro, por exemplo. Como eu falei, dá para começar fazendo muita coisa de graça, que é o que chamamos de publicações orgânicas. Só que quando você publica de graça, quem escolhe para quem vai distribuir essa publicação é o próprio Facebook ou Instagram. E para começar, isso já está ótimo. Mas o que você não tem aqui e que eu falei que era muito importante? Controle. Para que você possa especificar seu público, como o exemplo que eu dei antes, você já tem que estar um pouco mais familiarizado e colocar anúncios pagos. Quanto custa? Na verdade, você define. Não há um valor fixo. Quanto mais verba você tiver para isso, mais pessoas você vai conseguir atingir. Mas, Cores, eu nem tenho um negócio. Você já começou a falar em anúncio pago. Se você é um profissional liberal, se está de licença em casa, sem saber se seu emprego vai estar te esperando quando você voltar, ou se efetivamente você está desempregado, empreenda. Começa o seu próprio negócio. Abra um lava-jato, comece a fazer bolo, salgado, pizza. Procure algo que você gosta ou que se sentiria bem fazendo. Você não precisa inventar algo que ninguém nunca fez antes. A chave aqui é divulgar o que você está fazendo. Tem uma amiga que ficou desempregada no início da pandemia. Com o filho também desempregado, decidiram montar em casa uma hamburgueria artesanal. Compraram uma chapeira, inventaram uma marca bacana, Mr. Potter, inspirado no Harry Potter, e todos os sanduíches têm nome de feitiços. Fizeram uma parceria com o iFood para realizar as entregas e pronto. 2 meses depois, eles já pagaram os custos e já estão tendo lucro. Você também pode estar pensando, eu não vou saber fazer isso. Eu mal tenho Facebook, nem sei direito o que é essa coisa do Instagram. Isso é coisa para essa garotada. Eu tenho 55 anos, 56, daqui a menos de um mês. Idade absolutamente não é motivo, é desculpa. Também não tinha esse conhecimento que eu estou buscando transmitir para vocês. Mas está tudo aqui, tudo no celular, tudo na internet. Não existe nada mais democrático que a internet. Ela não te pergunta qual é a sua idade, quanto você estudou, qual é a sua formação, nada. Basta o seu desejo de aprender. Se você não sabe nada, não significa que você tem que partir absolutamente do zero e reinventar a roda. Na internet o que não falta são artigos, livros, vídeos no YouTube e cursos gratuitos de quem já percorreu esse caminho. E generosamente compartilha esse conhecimento com você
para que você não precise enfrentar as mesmas dificuldades que eles já enfrentaram e possa encurtar esse processo. Enfim, minha ideia aqui não era de te ensinar marketing digital. Seria impossível, claro, no tempo que nós temos. Minha intenção é que fosse muito mais um convite, te apresentar uma possibilidade concreta, ao seu alcance, que possa ser uma luz se tudo estiver parecendo muito sombrio. A principal mensagem é de que pode ser que as pessoas estejam tão ocupadas com os olhos aqui que não consigam nem reparar direito que seu negócio existe. Para chamar a atenção deles, você precisa vir para cá. Ou, como dizia Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Espero poder ter contribuído de verdade. Forte abraço a todos, boa sorte. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marília Santana, eu sou voluntária associada da Associação Brasil SOCHK Internacional e faço parte da Coordenadoria Cultural do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e reinvenção. E aí, para a gente poder falar nesse tema, que é um tema tão fascinante, né? E é um tema tão abrangente, falar sobre empreendedorismo e reinvenção, reinvenção de carreira, reinvenção de vida, né? Eu convidei o Diego Cidade, que é um empreendedor do Rio de Janeiro, e apesar dele ser do Rio de Janeiro, nós não nos conhecemos no Rio de Janeiro, nós nos conhecemos em São Paulo, né, Diego? Verdade, Não verdade. se conhecia, e conversando com ele, eu fiquei assim, muito encantada com o trabalho que ele faz, com o jeito, o modo, o propósito, né, que ele guia, que é a startup, ele tem uma startup, ele vai falar para vocês. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo também ligado à questão do jovem. E aí vocês vão ter boas dicas, né, para conhecer um pouquinho sobre a experiência do Diego, as expectativas, o que ele está fazendo. E é interessante porque o professor Daisaku Ikeda, ele escreveu um livro para os jovens, chamado assim, Venha o que Vier. E ele foi dedicado aos estudantes universitários, né? E aí, Diego, eu acho que você deve sofrer do mesmo problema que está falando aqui num trecho que eu separei, que é a dificuldade de conciliar juventude, trabalho, estudo, vida pessoal, né? Então, o empreendedor ele tem que dar conta de tudo, né? Mas aí, nesse livro, ele falou assim, vencendo cada desafio, um por um, cultive uma força monumental como seres humanos. O futuro se encontra no presente momento e grandes realizações estão contidas nas pequenas realizações. É com grande expectativa que aguardo a atuação e o bailar dos estimados integrantes do grupo universitário para a constelação e promoção da paz mundial. Então, eu vou começar né, falando disso, essa conciliação de tudo, né, para a gente promover o bem, gerar valor para a sociedade, para as pessoas, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua jornada, por que você decidiu ser um empreendedor, né? O empreendedor, falando de conceito, é aquele que se comporta e tem características de pessoas que buscam realizar algo, como, por exemplo, persistência, iniciativa, uma rede de contatos, é uma pessoa que atua com qualidade, tem uma boa comunicação. Então, Diego, por que você decidiu empreender, né, ser um empreendedor, e não buscar um emprego em alguma empresa ou fazer alguma outra atividade? Conta pra gente. Legal. Maria, queria agradecer primeiro por estar aqui, pelo convite. Fico felizaço, é sempre bom contribuir, poder compartilhar um pouco do aprendizado que eu venho tendo. Hoje eu falo que eu sou CEO e fundador da Academia do Universitário e o LinkedIn Top Voice mais novo do mundo, né? Mas aí, muita abdicação e muita relação. E aí, acho que faz parte, né, do processo. Exatamente sobre isso, né? O ponto-chave para eu poder me tornar, digamos que empreendedor, e eu acredito que empreendedorismo é muito mais sobre uma atitude, né, do que ter um CNPJ ou não, é que dentro do meu estágio, eu fui o que as pessoas falam que é o intraempreendedorismo, que a gente também prega muito na U,
porque lá dentro do meu estágio eu dominava muitas tarefas, muitas áreas. Eu até, como estagiário, recrutava pessoas, aprendi a recrutar, porque só tinha eu e o chefe na época. Então, era uma empresa pequena, mas que faturava bem, e eu atendia executivos como você, eu atendia donos de startup. Então, eu comecei a entender de um mundo que não chegava para mim na faculdade, né? E aí eu falei, pô, gosto disso. Eu entrei na empresa júnior, e aí eu também comecei a ter um pouco mais de contato com esse movimento de empreendedorismo, atender projetos, até que entre a empresa júnior e o estágio, eu demorei muito para conseguir meu estágio. Então eu tive um problema que muitos universitários têm de, tipo assim, você quer o emprego, chegou num período bom ali, que você acredita que está disposto a poder ajudar a empresa, e não tem, né? Não consegue, toma não atrás de não, falam que você não tem as habilidades necessárias, falam que você não tem os skills. E eu estava passando por uma situação difícil em casa, era eu e minha mãe, eu não tinha dinheiro para pagar curso, não tinha dinheiro para pagar nada. Ela conseguiu segurar a barra para eu poder fazer empresa júnior, então eu não ganhava nada fazendo empresa júnior. Então, assim, essa dificuldade, também não ganha nada na empresa júnior, mas também eu consegui aprender bastante na prática. E aí eu consegui entrar no meu estágio. O meu estágio era no consultório de medicina integrativa, e eu fazia economia, porque eu não conseguia nada na área de economia, digamos assim. Nada, nada. Eu me candidatei para uma vaga de marketing, sabe? E aí eu entrei, e aí eu comecei a tocar projetos lá dentro. Então é isso, assim, de uma dor foram surgindo oportunidades, fui me relacionando com esses executivos, esses startupeiros, né? Essa galera que dona de startup, que eu atendia, e comecei a validar algumas coisas, pensar em alternativas, sempre com esse... E assim, uma baita insatisfação também interna de querer melhorar. Então, pô, sempre melhorando, sempre ajudando o meu chefe lá, a gente criar coisas novas. Então, foi muito da insatisfação e de querer fazer também algo diferente que surgiu a AU, né, a Academia do Universitário, pela minha dor de universitário. E aí, depois que a gente criou mesmo, muitas coisas foram evoluindo, pivotando, ouvindo bastante feedback de cliente, que é o cliente universitário, o cliente empresa, até a gente chegar ao que a gente faz hoje, que é rodar processo seletivo de ponta a ponta para as empresas startups e com um viés de educação, de aprendizagem muito forte. E aí, só para complementar, o intraempreendedorismo, pessoal, significa aquele funcionário, pode ser um funcionário público ou funcionário de uma empresa privada ou de uma associação não governamental ou sem fins lucrativos, mas aquela pessoa que tem um vínculo, né, com alguma entidade, instituição ou empresa, mas que adota comportamentos empreendedores, que empreende, que realiza algo, que concretiza determinados feitos, né, fora da caixinha. Então, é esse tipo de pessoa que você busca selecionar, não é? Fala um pouquinho aí, você falou que seleciona pessoas para trabalhar nas startups. Então, é esse perfil de intraempreendedor que você está buscando? Fala um pouquinho aí sobre o perfil, para o jovem poder estar ligado, assim, qual o perfil que ele tem que apresentar para fazer uma entrevista, né? Ou alguma mudança de comportamento, que ele estava agindo de uma forma, o mercado quer outra. Fala um pouquinho aí dessas novas exigências, né, para se trabalhar com as startups, principalmente no mundo pós-Covid. Verdade, verdade. Esse mundo pós-Covid mudaram algumas coisas. Deixa eu só... A pessoa vai ter que editar aqui agora, porque eles estão latindo. Não está aparecendo. Não está Não ouvindo, tá, não? não tá? Então, Não. tá. Eles querem falar também, participar. Até um ponto interessante. Aqui é o Bruce Wayne e Bill Gates, porque eu acredito na lei da atração. E aí os caras já têm um nome diferenciado já. Mas é o seguinte, legal. a gente prega muito em intraempreendedorismo justamente durante o nosso processo seletivo. Desde o começo, a gente prega muito a transparência, então a gente mostra tudo que realmente a empresa está disposta a doar de treinamento, assim, de aprendizado para aquela pessoa, para o candidato.
e de aprendizado, de carreira, tudo isso o candidato visualiza lá. Então já facilita bastante o funil ali para o candidato entender se faz aquilo sentido para ele ou não. Mas ao longo do processo tem uma trilha de aprendizagem, onde a gente capacita a galera com as principais habilidades do século XXI. Então a gente fala de mundo VUCA, métodos SMART, OKR, não, eu ia falar em inglês, comunicação não violenta. Então, assim, todo esse arcabouço que existe no dia a dia da empresa, que muitas das vezes não chega para o universitário, a gente busca entregar tudo microlearning, então texto, podcast e vídeo. Então, são vários pontos, tipo, a gente metrifica a questão de se a pessoa é autodidata ou não. Principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, de transformação digital, de EAD e tal. Então, assim, a pessoa tem uma disciplina para sentar, estudar, se comprometer a aprender aquilo, não só estudar de coisas teóricas da faculdade, mas também entender melhor das melhores práticas do que ele está executando no trabalho, no estágio. Um ponto relacionado ao soft skill que a gente está olhando mais agora é a questão da adaptabilidade, né? Então, assim, e aí mexe também com o autoconhecimento, né? Tem algumas coisas assim que estão intrínsecas, mas vou dar um exemplo. A gente estava falando com uma estagiária da B2W e eles começaram a fazer um daily lá. Então, de manhã eles estavam se reunindo para poder debater o que fizeram ontem, o que fizeram no dia. E ela começou a sentir que ela não estava produtiva. E aí o que ela fez? Ela tentou validar se à tarde ela ia ficar mais produtiva e pediu pro time para poder começar à tarde. E ela se adaptou rapidamente, conseguiu performar e tá indo benzão, porque ela também se cobra muito e tal. Então é isso, tipo, a questão da adaptabilidade para você ter autoconhecimento, para entender qual a melhor maneira para você produzir, para você ficar bem com você, para você poder dividir e equilibrar todos esses pontos da vida que você falou no começo. Então, e o viés intraempreendedor, quando a gente fala, ao meu ver e ao ver da AU, é muito de chamar responsabilidade, de ser um resolvedor de problemas. Você realmente pegar aquele problema e, vou trazer solução. Tem um exemplo muito legal que o Adriano Lima, que inclusive ele tá entrando na U como sócio, que ele dá, que é uma historinha pequenininha do Joãozinho, que o Joãozinho, ele ia pedir um aumento para o chefe e ele chegou na sala e o chefe percebeu e falou assim: Joãozinho, toma aqui R$100, tá? A gente vai ter um almoço incrível aqui com os clientes e compra banana, maçã e pera, tá? Com R$100. Aí o Joãozinho foi na feira, o chefe deu 1 horinha para ele voltou em 1 hora em ponto e entregou a maçã, a banana e a pera e deu um troquinho para ele, né, pro chefe. Aí o chefe foi e chamou o Pedro, que era o analista. E aí, Pedro, faz o seguinte, toma aqui R$100, a gente vai ter um almoço com os clientes e tal, vai ser incrível. Compra lá para mim, por favor, maçã, banana e pera, tá? Aí o Pedro foi, ele voltou com 30 minutos de antecedência, ele voltou com um troco e ele chegou pro chefe dele e falou assim: chefe, seguinte, falei lá com o fulano, dono da barraca, e ele falou que se você comprar isso aqui semanalmente, ele vai te dar um desconto e ele pode até vir aqui te entregar, tá? E aí foi e deu o troco para ele e foi embora. Aí o chefe perguntou pro Joãozinho: Joãozinho, o que você queria falar comigo? Aí o Joãozinho: nada. Porque, tipo assim, o over-delivery, sabe, comprometimento, agilidade, então tem um monte de coisa intrínseca nessa história que é pro dia a dia da pessoa que quer ser intraempreendedora, que quer empreender como um todo. Me amarro nessa história. Muito bom. Você falou pontos assim maravilhosos, porque o estagiário jovem, ou alguém que está procurando se reinventar, vai participar de um processo seletivo, mas chega na academia do universitário e participa de um banho de novas tecnologias, né, novas habilidades, e isso é muito bom. Até porque, Diego, nós estamos celebrando a Semana do Meio Ambiente. Então, esse nosso evento hoje da Associação Brasil SOCHK Internacional é para celebrar e fazer com que a gente lembre cada vez mais de cuidar da nossa relação com o meio ambiente. E as relações em empresas
as relações profissionais também fazem parte do meio ambiente. O meio ambiente não é só a floresta, né? Não é só a água, a praia ou o mar, é também a nossa água que chega em nossas casas, a cuidar das pessoas, né? Do humanismo, como é pregado também pela nossa filosofia. Então, você está falando justamente isso, que o profissional ele precisa ter habilidade, né? De comunicação, é o que você passou, habilidade de saber se relacionar, de entender o problema do outro, de ter iniciativa, de procurar a melhor solução, na verdade, para determinados problemas. Isso também é cuidar do meio ambiente, né? Cuidar da nossa saúde física, mental, a partir de nós e do nosso entorno, né? E aí, já finalizando, eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre essa reinvenção, né? Você deve lidar com pessoas que procuram para orientações sobre como se reinventar na carreira. Então, para finalizar, Diego, o que você fala, como é que a sua startup direciona sobre a reinvenção na carreira? Legal. A gente fez uma semana do Estagiário do Futuro. A gente falou sobre muitas competências e tal. E eu perguntava muito para os gestores, tipo, teve a Márcia, gestora de RH do Rock in Rio, o Fábio da Total, e eu perguntei sobre como é que eles enxergavam, o RH enxergava a transição de carreira, reinvenções, essas mudanças. E aí, muitas das vezes, o que eu me deparei, que o próprio gestor de RH já tinha feito transição de carreira na vida. Então, por exemplo, eu tenho um mentor, que hoje ele é coordenador da AMI Digital, que ele é coordenador de RH, mas ele é formado em logística. Então, assim, ele foi entendendo ao longo da vida dele que ele gostava muito de pessoas, e aí ele usou o skill que ele aprendeu de logística para o mundo de RH. Como ele fez isso? Ele começou a usar dados, números, estatísticas, então o tal do People Analytics, para o mundo de RH. Então, o diferencial dele, que até então ele achava que não era aquilo que ele queria, ele começou a usar na nova carreira dele, ali, no novo objetivo dele, enfim. Então, é só de falar que o próprio RH ele já é diferente, então a visão mais humanizada, daquele entendimento que a reinvenção é possível sim, é legal, né? Então, só que assim, o que eu vejo também a galera falando que eu quero recomendar, pô, não estou gostando daquilo, quero me reinventar, então eu acho que é muito de entender, consumir bastante input e, consequentemente, botar de output, praticar aquilo para tentar validar de alguma forma se aquilo é realmente o que você quer ou não, sabe? Mas é isso, assim, né? É uma questão de você praticar, validar, quase um modelo MVP de startup, tenta validar de alguma forma, né? Para você entender se aquilo realmente é o que você quer, para você pisar o pé no acelerador e aí vai que vai. Mas é isso, tipo, pessoas fazendo transição de carreira. Eu vejo um monte também de diretores executivos que falam, cara, cansei dessa vida, eu vou agora empreender, eu vou agora investir em startup, eu vou agora virar mentor. E é isso, assim, cada vez mais eu tenho visto a galera, essa multidisciplinaridade, né, essa reinvenção de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, fazendo bem, não é nem aquela questão de quem faz tudo não faz nada, né, mas tipo, fazendo bem, com cuidado, dedicando parcelas do tempo. Então, isso aí eu acho que nem é mais o futuro, é o presente, né? A galera está se reinventando bastante e procurando coisas que mais deixam elas felizes e engajadas no propósito. Legal. Então, para se reinventar, não tem idade, né? Exato. Qualquer idade, qualquer hora é hora, não é verdade? Então, sim. Diego, poxa, muito obrigada pela conversa, pelo bate-papo. Muito obrigada por participar da Semana do Meio Ambiente, promovido pela Coordenadoria Cultural do Rio de Janeiro, da Associação Brasil Soka Gakkai Internacional, que tem os ideais humanistas voltados para discutir a paz, a cultura e a educação. E tem tudo a ver com o seu propósito de vida. Então, muito obrigada e até a próxima. Boa sorte na sua vida. Obrigadão e tomara que tenha agregado valor para todo mundo.
Oi, gente! Então, como vocês sabem, estamos iniciando a nossa Semana do Meio Ambiente e o tema abordado será Reinventando os Negócios em Tempos de Pandemia. É isso mesmo, e para isso eu convido o senhor Rivaldo Gadelha, representante do DPEX, que irá conceder uma pequena entrevista contando um pouco da sua trajetória e como ele foi capaz de reinventar seu negócio nesse período. Primeiramente, obrigada por aceitar participar conosco e, por favor, conte-nos um pouco sobre o senhor e o seu trabalho. Meu nome é Rivaldo Gadelha Fernandes, estou como consultor da Subcoordenadoria Bangu, tenho 64 anos, sou fotógrafo e comecei no ramo de fotografia desde 1975. Comecei trabalhando com meu pai e estou no ramo até hoje. Paralelamente, no mesmo ano de 75, me converti a Soka Gakkai. Agora, conte para nós como funciona o seu trabalho, quais as principais demandas, perfil do trabalho externos, eventos, internos, estúdios. Eu e meu pai começamos uma lojinha de fotografia para documentos, ainda no tempo do Lambi Lambi. Talvez vocês desconheçam o que é Lambi Lambi, mas Lambi Lambi era aquela máquina que tinha que enfiar a cabeça por dentro de um pano preto, né? E depois saía aquela explosão e tal. Mas a foto saía bonita. Não sei se vocês conheceram isso aí. Depois me dediquei mais na parte de reportagem, onde tive a grande oportunidade de ser colaborador por vários anos como fotógrafo no Brasil Seco, como colaborador no Brasil Seco, onde tive a honra de participar da equipe de fotógrafos da BSGI na vinda do CMC ao Brasil em 1984. Foi muito gratificante e muita boa sorte. Com a chegada da fotografia digital, tivemos que mudar toda a configuração do nosso trabalho. Foi um grande desafio. Montamos uma equipe de fotógrafos, cinegrafistas, e passamos a trabalhar mais com eventos sociais, tais como casamento, 15 anos, formatura, books em estúdio, clipes externos e vários outros ramos, vários outros segmentos de fotografia. Como esse perfil se alterou mediante o cenário de pandemia? E de que maneira encarou essa possibilidade para se reinventar? Com a chegada da pandemia do coronavírus, Covid-19, veio a famosa frase de fique em casa. Aí foi o caos, pois tivemos vários contratos adiados, sem previsão e alguns até cancelados. Foi quando comecei a me preocupar, a reinventar e criar uma forma de poder trabalhar de maneira segura, pois estou classificado como pessoa de risco. E o que fazer? Comecei a fazer minhas orações, estudar o Gosho Nichiren Daishonin e as orientações do nosso mestre, com o grande desafio de não desobedecer às normas sanitárias, mas também não ficar parado, esperando as coisas acontecerem, e sim, como orienta o nosso mestre, no momento de dificuldade, é que se pode cada vez mais aprofundar a prática da fé. Comecei a trabalhar com portas fechadas e atendendo somente através de uma grade, pessoas que pesquisavam no Google e principalmente atendimentos de pessoas que começaram a ser convocadas para trabalhar nos hospitais de atendimento ao Covid-19. Também muita gente ficando desempregada, tinha que resolver questões de FGTS junto à Caixa Econômica, fotos para documentação, xerox, e mudou completamente o meu tipo de serviço. Pensei, vou me dedicar ao máximo para atender a todos que estão em dificuldade. Começando a chegar em Bangu
pessoas da Tijuca, Jacarepaguá e de vários bairros, até imprimir boletos de pagamento, de cartão, acesso à internet para fazer agendamentos de seguro-desemprego e vários outros serviços, tais como conta de luz, água, telefone. Um fato interessante é que, principalmente, pessoas idosas que moram sozinhas, não tendo habilidade de utilizar os meios digitais como celular, computador, né? E foram as que mais chegaram na minha loja. Sinto um grande prazer em ser útil e ajudar a todos nesse momento tão desafiador para todos nós. Qual o principal aprendizado, com base na sua prática da fé, que o senhor utilizou para conseguir encarar positivamente esse processo de mudança? Estou aprendendo muito com todas essas mudanças, tanto no trabalho, como também uma nova postura na prática da fé, manifestando com gratidão de poder viver nesse momento, junto com meu mestre, todo o aprendizado nos meus 45 anos de conversão. Nunca vivido de forma prática as passagens do Gosho de orar com a determinação de extrair fogo, né, de lenha encharcada de água, né, de extrair água do solo ressequido do deserto, né. Acredito que este é o momento de comprovar a transformação do veneno em remédio e, principalmente, o espírito de jamais ser derrotado. E que mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas que nos assistem? Quero agradecer a grandiosa oportunidade de participar dessa atividade, compartilhando com vocês esse momento de minha vida, onde todos nós estamos no mesmo barco, atravessando esse mar de sofrimento de forma desafiadora, porém com muita determinação, alegria e paixão de jamais deixar ninguém para trás e avançar rumo à vitória total. O primeiro vice-presidente da BSGI, senhor Júlio Tina, nos incentivou que esse é o momento crucial para todos nós. O que era normal não será mais. Para iniciar a nova era, temos grandes responsabilidades. Que a nova revolução humana seja escrita da revolução humana de cada discípulo. Devemos participar exatamente como Ikeda Sensei nos ensina. Na nova revolução humana, capítulo Correntezas, Sensei cita o seguinte: o mais importante é o que faremos de agora em diante. Se ficaremos desencorajados e se permitirmos cair no desespero, ou iremos considerar essa situação uma oportunidade para mostrar a prova real da fé e se levantar novamente com coragem, determinação e não se dar por vencido. A determinação interior é que define a nossa felicidade ou infelicidade. O budismo ensina o conceito de transformação de veneno em remédio. Segundo esse princípio, podemos transformar até mesmo as piores circunstâncias em benefícios e felicidade, por meio da fé. Muito obrigado a todos e um cordial abraço a todos vocês. E assim chegamos no fim da nossa entrevista. Muito obrigada pela participação, senhor Rivaldo Gadelha, e a todos vocês que nos assistiram. Tchau! Quanto maior a adversidade, mais forte deve ser a determinação que agora é o momento para se conquistar a vitória e continuar desafiando a si mesmo. É exatamente nessa hora que o poder benéfico do Gohonzon se manifesta.
Por essa razão, as adversidades são uma oportunidade para comprovar a força do budismo.